Bem-vindos mais uma vez ao Origem Nacional, um podcast do Portugal Sou Eu. Ao longo de 5 episódios estamos a conversar com personalidades ligadas a diversas áreas, sempre com uma ideia de fundo, perceber como se reconhece, comunica e valoriza aquilo que é feito em Portugal. Neste quarto episódio falamos de empreendedorismo, inovação e internacionalização. Depois de olharmos para Portugal através da comunicação, da mesa e da cultura, chegamos agora à capacidade de criar projetos, ganhar escala e levar a visão e origem nacional em valor reconhecido mundialmente. Nada melhor do que termos aqui connosco Henrique Sapsou, empresário com percurso de referência na gastronomia portuguesa e internacional, é embaixador também do Portugal Sou Eu. Henrique, bem-vindo ao Origem Nacional. Temos sempre uma pergunta comum a todos os convidados para início de conversa. Quando ouve a expressão Origem Nacional, qual é a primeira ideia que lhe vem à cabeça? Antes de mais, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Se eu puder definir assim numa palavra, eu diria identidade. Acho que para mim, quando vejo a Origem Nacional, penso sempre numa forte identidade, que acho que é isso que nos caracteriza. Onde é que descobre o seu gosto pela culinária? Quando é que surge o clique? Olha, foi um gosto tardio. Eu comecei a cozinhar por volta dos 15 anos. A minha primeira paixão era ser jogador de basquete. Não fui federado durante 7 anos, mas também rapidamente percebi que o Passou ao lado de uma grande carreira. Percebi que o futuro não estaria provavelmente ali, apesar de, penso que o desporto e essa disciplina que o desporto nos traz, de treinar os 4 treinos por semana, de jogar aos fins de semana, também me preparou para uma certa disciplina que hoje em dia é aplicada na cozinha, porque nas cozinhas e em qualquer empresa somos uma equipa e, portanto, essa preparação e essa paixão também me trouxe depois preparação para aquilo que viria a ser o meu futuro. Mas por volta dos 15 comecei a cozinhar em casa e depois aos 18, quando ingressei na escola de cozinha, assim que entrei percebi que estava como peixe em água, como costuma dizer. Qual é que foi a escola de cozinha? Eu fiz um programa de intercâmbio cultural em 1994, onde vivi com uma família americana nos Estados Unidos. Fiz lá o high school, o secundário, repeti, neste caso, porque já tinha acabado cá o 12º ano e decidi tirar um ano sabático onde fiz essa experiência. E foi lá, curiosamente, nos Estados Unidos que tive contacto com uma escola de cozinha, onde acabei por me inscrever e acabei depois por ingressar nessa escola um ano mais tarde. Cordon Bleu? A escola chamava-se na altura Pennsylvania Institute of Culinary Arts, que depois passou a Cordon Bleu e que agora voltou a ser, acho que é Pennsylvania Culinary Institute. Portanto, é uma escola de cozinha. Mas até essa parte nunca se imaginou numa cozinha? Não tinha gosto particular em Ou seja, cozinhar. Não tinha um gosto particular. Aliás, inclusive em criança até tinha alguma dificuldade em comer, porque tive asma até aos meus 12 anos, então não era propriamente um rapaz com grande apetite. Mas obviamente que o desporto também trouxe esse apetite. Gostava de cozinhar, mas nunca me imaginava como um cozinheiro, porque também havia uma ideia da profissão talvez como uma hipótese secundária, não é? Não, vamos dizer que hoje em dia ser chefe está na moda, mas há 30 anos atrás não era assim propriamente uma profissão que um jovem ambicionasse, principalmente em Portugal. Houve algum familiar, mentor, chefe que tenha sido determinante no seu percurso? Não, ou seja, como disse, a primeira pessoa que me ensinou a fazer uma receita, curiosamente, foi a minha tia, que já faleceu, a minha tia Leninha. Que fez? Fiz um esparguete à bolonhesa, era aquela minha receita de... É curioso porque eu fazia o esparguete à bolonhesa, mas depois comecei a fazer lasanha, ou seja, havia ali umas variações, já dava ali o meu toque pessoal e inclusive 1 ou 2 vezes por semana em casa dos meus pais, aliás, dos meus pais separados, mas em casa do meu pai e da minha madrasta, era eu que cozinhava. Portanto, já tinha essa responsabilidade que eu próprio assumi cedo, mas daí a tornar-se uma profissão, isso já foi um bocadinho mais tarde. E desde esse espaguete à bolonhesa até começar a fazer coisas mais complexas, como é que é esse caminho? Começa a querer inventar, permita-me a expressão? Ou... Eu acho que sempre houve uma curiosidade e a questão da cozinha, que tem o seu certo vício, como qualquer coisa que nós fazemos, que vamos repetindo
e que vamos aperfeiçoando. É sempre que fazemos uma nova versão e fazemos algo diferente, sei lá, juntei um bocadinho de orégano, juntei um bocadinho de natas, juntei um bocadinho mais polpa de tomate e vamos vendo os resultados finais, vamos conseguindo aprimorando uma receita, até ao ponto que aquela receita torna-se quase como uma receita que as pessoas gostam de... Eu acho que para um cozinheiro, seja amador ou profissional, para mim, pessoalmente, o que me dá mais prazer é dar prazer aos outros. Portanto, quando nós vemos o resultado do nosso trabalho refletido na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos clientes, e essa satisfação, isso para mim sempre foi a parte entusiasmante. Claro que também gosto de comer, e para poder cozinhar bem, temos também saber comer. Mas essa parte de dar o prazer às outras pessoas, para mim sempre foi a melhor parte. E claro que aí a criatividade também entra, porque temos que arriscar e fazer coisas diferentes. Uhum. É um dos chefes portugueses mais reconhecidos internacionalmente, com 2 estrelas Michelin no restaurante Alma, em Lisboa. Como é que se chega aí? Então, o restaurante Alma, que entretanto passou agora para o restaurante Henrique Sá Pessoa, portanto o restaurante Alma foi encerrado a 31 de dezembro de 2025, e agora reabrimos a 17 de fevereiro como restaurante Henrique Sá Pessoa. Como é que se chega aí? Eu acho que o mais importante, e nós damos sempre muito valor à criatividade, porque é isso que se fala mais, principalmente quando falamos de notícias e de imprensa e de redes sociais, mas eu acho que o mais importante é a consistência, é termos uma equipa, o mais difícil na longevidade de um negócio ou de um conceito é todos os dias nós conseguirmos estar presentes, todos os dias conseguirmos essa consistência e todos os dias termos sabermos que as pessoas que nos visitam vêm com uma expectativa e que essa expectativa tem que ser cumprida por nossa parte. Porque podemos ser muito criativos num dia, mas se no dia a seguir... E quando nós falamos do restaurante, a criatividade não é aplicada no dia-a-dia. A criatividade é uma pequena parte, muito pequena parte daquilo que é um restaurante. Claro que é importante e é isso que traz notícias, que traz valor em termos criativos ao projeto, mas na realidade o que conta é realmente o dia-a-dia, é a repetição, é o tratar bem as pessoas que nos visitam, e isso é o que faz com que o negócio perdure no tempo. As estrelas Michelin mudam para sempre a sua vida? É aí que começa a haver uma mudança significativa? As estrelas Michelin dão-nos um reconhecimento e põem-nos num palco mundial. Ou seja, o guia Michelin é o guia, talvez não, com certeza o guia mais reconhecido mundialmente em termos gastronómicos, e seguido por milhares de clientes e de pessoas. E, portanto, a partir do momento que temos esse selo, essa chancela, obviamente que nos dá uma visibilidade onde antes não conseguíamos, se calhar, tê-la, exatamente por causa da força que o guia tem a espalhar essa mensagem, esse trabalho. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que não se deve só categorizar e dizer que um restaurante com estrela Michelin é que tem esse reconhecimento, porque há muitos restaurantes que têm reconhecimento. Aliás, temos vários exemplos cá em Portugal, como o Solar dos Presuntos, como o Ramiro em Portugal, agora falo em Lisboa particularmente, que são restaurantes que também são conhecidos não só em termos nacionais como em termos internacionais, e isso também mais até pela marca Portugal e por aquilo que Lisboa se tornou na última década em termos também de turismo, e esse reconhecimento também vem exatamente pela consistência e pelo trabalho que esses restaurantes fazem. É um daqueles que pensa que come-se bem em Portugal. Sim, e quando falamos, voltando ao Guia Michelin, o Guia Michelin é um reconhecimento. Eu faço a comparação como um ator receber um Oscar ou como um músico receber um Grammy, ou seja, é um reconhecimento muito pessoal, muito também do restaurante, e claro que tem esse reconhecimento, mas eu acho que em Portugal, em Lisboa, temos inúmeros restaurantes onde se come muito bem e que não estão necessariamente incluídos no Guia Michelin. O Henrique Sá Pessoa tem experiência em cozinhas de Londres, Sydney, Lisboa, claro.
Que grandes diferenças encontra entre estas cozinhas? Eu acho que quando nós viajamos, há duas coisas que eu senti. Eu fui imigrante durante praticamente 9 anos, portanto, 1/3 da minha carreira tive fora. Há duas coisas que são muito importantes. Uma, quando nós estamos fora, e eu vivi sempre fora, não como turista, mas como residente, né? Porque eu tive 3 anos na Austrália, 3 anos em Londres e 3 anos nos Estados Unidos. Eu acho que uma coisa que nós sentimos é valorizamos mais Portugal quando estamos fora, porque nós temos um bocadinho de tendência a criticar quando estamos cá, mas quando estamos fora e olhamos para dentro outra vez é que nos apercebemos também das coisas boas que o nosso país tem. Quando estamos fora absorvemos muito a experiência que estamos a ter também, ou seja, eu acho que mais do que copiar é nós aprendermos com o que vemos e através dessa aprendizagem podermos aplicar isso depois ou em Portugal ou naquilo que é o nosso futuro. Portanto, eu quando viajo, acima de tudo, eu tento absorver a experiência que estou a ter nesse país ou nessa cultura, mais do que eu vou levar esta ideia e vou fazer igual no meu restaurante ou em Portugal. E isso às vezes são pequenas coisas, pode ser na música, pode ser na arte, pode ser na gastronomia, pode ser no clima, ou seja, quando nós estamos no Brasil, falo do Brasil, pronto, em zonas quentes, ou por exemplo, quando tive o restaurante em Miami, nós não podemos achar que um conceito que funciona em Lisboa vai funcionar exatamente igual em Miami ou em Londres, porque nós temos que viver a cidade, tanto que eu, nos meus projetos, sempre que abro um projeto internacional, quero ter sempre um cunho português, mas quero trazer a nossa Portugalidade adaptada àquilo que eu acho que faz sentido para o local onde estou. Não faz sentido replicar exatamente o que faço em Portugal, nos Estados Unidos ou em Inglaterra. E, portanto, isso às vezes é um trabalho bastante introspectivo, é um trabalho de equipa e também às vezes achamos que uma coisa vai funcionar e não funciona. Por exemplo, eu tive uma situação curiosa. Um dos meus pratos mais emblemáticos é o leitão confitado, e eu lembro-me quando abri o restaurante em Amsterdão, pensei, não vou pôr o leitão porque é um prato que eu sei que agrada a toda a gente, e nunca pegou em Amsterdão porque tinha havido um problema com carne de porco há uns anos atrás nos Países Baixos, e desde então o consumo de carne de porco tinha baixado, e as pessoas não têm a mesma não apreciam o porco da mesma forma que nós gostamos em Portugal, por exemplo. Mas já em Macau o leitão é o meu prato estrela, porque os chineses adoram leitão. Sim. Não sabia. Mas é mais fácil agradar a um português do que, por exemplo, um canadiano, um inglês, um americano? Depende. Ou seja, eu acho que nós portugueses às vezes temos algum fascínio por conceitos internacionais, também às vezes por alguma falta também de acesso e alguma falta de experiências fora, mas somos muito críticos em relação à nossa cozinha, porque temos uma cozinha com uma identidade muito forte. Então, imagina, eu posso dar o meu bacalhau ao Brás, mas vai sempre haver alguém que vai dizer mas o bacalhau da minha avó, o bacalhau da minha tia, ou o bacalhau do restaurante A, B ou C é melhor do que este. E isso é bom, ou seja, eu não acho que isso seja necessariamente negativo. Mas nós portugueses somos talvez eu sinto sempre que somos os mais difíceis de agradar. Uhum. O Henrique torna-se agora empresário, depois de um grande percurso como chefe. Em que momento é que percebeu que o seu caminho já não era apenas cozinhar, mas sim criar projetos, liderar equipas, etc.? Eu acho que, acima de tudo, com alguma ingenuidade, porque eu tornei-me empresário aos 31 anos, depois associei-me a um grande grupo durante 12 anos, com quem tive de 2014 a 2013 até 2026 com o grupo Leiteform, e entretanto voltei outra vez agora, recentemente, a lançar-me sozinho. Eu acho que passando à fase ingênua e à primeira fase em que me tornei empresário, eu acho que havia uma certa vontade de
de não ter que prestar contas a ninguém, ou seja, ter essa liberdade criativa, e falo de ingenuidade porque também na altura talvez não me tivesse apercebido de todas as responsabilidades que acartava ser empresário, não é? Portanto, desde responsabilidades com a nossa equipa, com os nossos fornecedores, todas as contas associadas e agregadas à responsabilidade de ter um negócio, mas também temos depois essa liberdade, essa possibilidade de fazermos aquilo que acharmos que faz sentido para aquilo que é o nosso percurso e a nossa carreira. E agora aos 50 anos, já depois de 17 anos também de restaurantes em Lisboa, e também já, penso eu, já com um percurso também bastante marcado, não só a nível nacional como também a nível internacional, achei que faria sentido voltar a ter este negócio individualmente e arriscar, sabendo que também tenho várias frentes onde posso agarrar e onde posso também fazer o meu trabalho. Hoje sente-se mais empresário, criador, chefe? Eu acho que temos de ser um bocadinho de tudo, ou seja, se calhar há uma semana em que sou mais criador porque estou mais focado em mudar o menu e melhorar certos aspectos da minha carta. Há semanas em que estou a pagar fornecedores e estou a pagar as minhas responsabilidades, impostos, seguranças sociais, tudo isso que fazem parte do negócio, e portanto tenho que ter uma visão mais gestor. E depois também há semanas em que temos as reuniões estratégicas, portanto eu acho que tem que haver um bocadinho de tudo, mas sim, hoje em dia não sou só o chefe de cozinha que está no dia-a-dia na cozinha. Tenho graças a Deus e graças ao trabalho, temos uma equipa que também hoje em dia já tem cerca de 60 colaboradores, portanto tenho pessoas, obviamente, uma grande equipa que está ao meu lado e que me apoia em tudo aquilo que são os nossos objetivos. O que é que o desafia ainda hoje? A mim, acima de tudo, desafia-me. Primeiro, eu acho que é importante inspirarmos as próximas gerações, ou seja, eu acho que aquilo que cada vez mais me motiva é deixar um trabalho, deixar um legado. Não querendo obviamente deixar assim quase como se fosse falando agora de ego, mas mais inspirar as futuras gerações, porque eu acho que nós temos esse dever e essa responsabilidade de alguma forma podermos o que mais me orgulha é saber que houve cozinheiros que passaram pela minha cozinha e que hoje em dia são chefes de cozinha, que estão em grandes restaurantes, estão a fazer o seu caminho. Que estão a fazer o seu caminho. Acho que nós temos essa responsabilidade e esse carinho e esse dever, e também ainda sinto que há objetivos que gostaria de alcançar, nomeadamente uma 3ª estrela no nosso projeto, possivelmente abrir mais um projeto internacionalmente, mas eu não sou uma pessoa, eu gosto de viver um bocadinho no presente e não olhar para o futuro a muito longo prazo. Acho que os objetivos, já fiz isso no passado e muitas vezes dei mal porque começava a sonhar com coisas inalcançáveis, quase. Não eram inalcançáveis, mas que nós temos que passar pelas várias etapas para podermos chegar lá. E eu acho que muitas vezes isso é um conselho que também dou aos jovens, qualquer profissão, seja cozinha, seja arquitetura, seja música, eu acho que nós temos sempre a encará-la como uma maratona e não um sprint. E muitas vezes temos fases em que estamos em forma de sprint e chegamos à conclusão que muitas vezes esse sprint nos traz um cansaço e não chegamos ao objetivo, e essa frustração que nos traz de volta. Já não há pernas para mais, não é? Já não há pernas para mais. Isso. Exatamente. E eu acho que isto é um bocadinho ver, porque as pessoas perguntam: o chefe quer uma 3ª estrela Michelin, mas quando? Não vou estar a dizer que vai ser este ano, no próximo, pode demorar 10 anos, pode demorar 20, pode nunca chegar, mas eu acho que nós acordarmos todos os dias e dizermos: eu vou tentar fazer melhor hoje do que fiz na semana anterior, eu acho que essa mentalidade é sempre uma mentalidade que vai trazer resultados. Sejam eles aqueles que nós esperamos, muitas vezes também há desafios que vão ser lançados e coisas inesperadas que nós não podemos prever,
e acho que essa capacidade de adaptação, que é uma coisa que os portugueses normalmente têm, nós somos conhecidos por sermos bastante desenrascados, e eu acho que além desse desenrasque também somos bastante criativos, e não falo só de cozinha, falo de todo o tipo de negócios. Eu acho que essa capacidade de nos adaptarmos também muitas vezes é importante quando estamos a gerir um negócio. Se o Henrique tivesse que falar com o Henrique do início da carreira, o que é que lhe diria hoje? Eu diria, se calhar, eu sempre fui um bocadinho levado pelos meus para a profissão de uma forma um bocadinho aleatória. Ou seja, eu acho que se calhar numa fase, se eu pudesse olhar para trás, teria dado alguns passos mais específicos, e se calhar tinha trabalhado em alguns sítios que não tive o prazer de trabalhar e que sabia que tinha capacidade para ter lá estado. Mas ao mesmo tempo não tenho nenhum arrependimento, ou seja, não olho para trás com frustração, porque, por exemplo, eu nunca tive um percurso em restaurantes com estrelas Michelin, que é esta tal semi-frustração, se calhar numa fase mais jovem tivesse a oportunidade e não o fiz, mas também sei que vivi certas coisas que não teria vivido se tivesse trabalhado nesses restaurantes. Portanto, não há frustração, mas há assim uma certa curiosidade em tê-lo feito nessa altura, mas porque eu considero-me de certa forma um bocadinho autodidata, nesse sentido de que nunca tive uma formação de escola Michelin, ter tido um mestre, ter tido um chefe que me inspirou, ou um chefe que me deu esse caminho. Não, foi um bocadinho trilhado por mim. Uhum. Vamos entrar então no tema que temos para hoje, neste podcast de Portugal para o Mundo, é o tema que nos traz cá. Como é que se cria, Henrique, valor a partir de Portugal? Eu acho que, primeiro que tudo, criando uma identidade muito própria, que eu acho que Portugal tem uma identidade muito própria, e acho que nós às vezes não a valorizamos o suficiente. Ou seja, nós achamos sempre que somos... temos um bocadinho às vezes esta mentalidade pequenina de acharmos que somos um país pequeno, que somos um país que ao pé dos outros temos sempre assim uma certa tendência a inferiorizar-nos, e essa é a primeira coisa que temos que descartar. Ou seja, nós somos um país com identidade, nós somos um país que hoje em dia é muito valorizado. Ou seja, eu já viajo há 30 anos e lembro-me de viajar há 30 anos atrás e dizer que era português e muitas pessoas nem sequer saberem onde é que Portugal é. E hoje em dia é completamente diferente. Eu hoje em dia vou aos Estados Unidos, vou ao Canadá, vou à Austrália, vou à China, e toda a gente, quando digo que sou português, automaticamente falam de Lisboa, falam do Porto, falam do Douro, falam do Alentejo. Já não é só Algarve, já não é só praia, já não é só sardinhas e bacalhau, já há um conhecimento do país, e isso foi um trabalho incrível feito por nós cá, não é? Pelas pessoas que nos visitam, da forma como recebemos os nossos turistas, e também do nosso talento que tem ido para fora de Portugal e que também tem representado um Portugal atual, porque eu acho que nós tivemos durante muitos anos um movimento imigrante, não é? Que saiu por motivos económicos, mas acho que hoje em dia a nossa imigração já é uma imigração diferente. Claro. E essa é uma imigração que já sabe que vai para um certo tipo de trabalho, para uma profissão que é procurada. Uma imigração mais qualificada. Uma imigração mais qualificada, e acho que isso também nos vai dar-nos uma representação diferente e uma percepção diferente daquilo que é Portugal. Portanto, acho que isso, sem dúvida, que temos que nos valorizar mais e que sentir que a nossa marca tem muita força. Uhum. Mas Portugal tem hoje uma imagem forte na gastronomia e na restauração internacional? Nós temos uma imagem forte, ou seja, se nós perguntarmos a uma pessoa que nos visita quais é que foram as 5 coisas que mais gostaram em Portugal, a gastronomia vai aparecer logo no top. Se não é a primeira, é a segunda, mas há aquela coisa come-se bem em Portugal. Come-se muito bem em Portugal. A nossa representação em termos de gastronomia fora de Portugal, eu acho que é um movimento que está agora a ganhar momento. Ou seja, o José Avilés e eu já temos restaurantes fora de Portugal. Há outros chefes também. Eu sei, por exemplo, que recentemente, ainda há pouco tempo, tive um colega que me ligou a perguntar: olha, convidaram para abrir um restaurante em Macau,
e eu sinto que há uma curiosidade e há uma vontade, coisa que se calhar há uma década atrás não tínhamos essa. Era sempre italiano, francês, espanhol. E eu acho que começa a haver uma curiosidade também em ter restaurantes portugueses fora Portugal. E também se nota que esta representação de restaurantes portugueses fora Portugal também já tem uma roupagem diferente, mais atual e mais de acordo com aquilo que Portugal é hoje em dia, e não tanto como nós chamávamos os restaurantes de memória, não é? Que normalmente e muitas vezes eram abertos por residentes portugueses fora de Portugal e que cozinhavam mais para a comunidade local de portugueses do que propriamente para a comunidade local do país. Temos também, obviamente, o Nuno Mendes, que fez um trabalho incrível em Londres, o Leandro Carreira. Há inúmeros nomes de chefes portugueses que alguns deles estabeleceram-se mesmo lá e que ficaram lá, outros que ficaram lá e voltaram, outros que andam para a frente e para trás, mas eu acho que, e tenho a convicção que nos próximos 10 anos vai haver muito mais restaurantes portugueses e bem representados por cozinheiros portugueses fora de Portugal. A globalização atrapalha a marca portuguesa? Eu penso que não, por uma coisa específica. Eu acho que nós, eu estou sempre a bater na tecla da identidade. Eu acho que, a haver identidade, há sempre espaço para todo tipo de cozinhas. Eu acho que claro que há sempre aqueles restaurantes da moda, não é? Aqueles restaurantes que são tendências, os restaurantes do Brandes, que realmente invadiram Portugal, os restaurantes de cozinha japonesa, os restaurantes de cozinha peruana, mas isso eu acho que há sempre espaço, porque nós também, obviamente, como consumidores, queremos ter experiências diferentes, não é? Mas eu acho que há sempre espaços e vai sempre haver espaço para a nossa cozinha. Acho que é importante as novas gerações valorizarem essa cozinha e aprenderem essa cozinha, e acho que isso às vezes pode ser, quando temos tanta informação e hoje em dia somos consumidores de redes sociais, às vezes queremos um bocadinho seguir as tendências, mas eu penso que a cozinha portuguesa e a cozinha até tradicional está a voltar e está a ser reinventada também por uma nova geração de cozinheiros, e esses próprios restaurantes estão-se a tornar referência e portanto acho que eu vejo sempre as coisas com bons olhos e penso que o futuro está promissor, pelo menos nessa categoria. Henrique Sapessoa, pedimos-lhe que trouxesse um objeto, pode mostrar, é um livro. É um bocadinho óbvio, para mim, pronto, esta é a nossa grande Bíblia, e este aqui em particular... Cozinha tradicional portuguesa. Da Maria Lourdes Modesto. Esta é uma terceira edição que me foi oferecida pela minha mãe, e foi oferecida à minha mãe pela minha avó, portanto é de 1982, é um livro, obviamente, que além quase de 45 anos. Além de ser um livro que tem um valor emocional, também é um livro que é uma Bíblia e que ainda hoje utilizo como referência, não tanto pelo receituário, aliás, não tanto pelas receitas em si, mas mais pelo catálogo e pela forma como este livro está, que ainda está muito atual em termos das receitas regionais, dos produtos, e do levantamento que a Maria Lourdes Modesto fez de todas as receitas que estão neste livro, que eu acho que é absolutamente incrível e que vai ser sempre a nossa Bíblia. E chegou a conhecer a Maria Lourdes Modesto? Tive o prazer de obviamente, conhecer, de cozinhar para a Maria Lourdes Modesto. Aliás, ainda ontem estava a falar sobre isso. Eu quando lancei o meu programa de televisão, o Contradição, que já teve 6 anos no ar e que agora, por acaso, vou agora fazer um novo programa em breve. A ideia inicial era que a Maria Lourdes Modesto fosse a musa do programa. Infelizmente, quando essa ideia surgiu, que aliás foi muito pouco antes do Covid e até pouco antes da Maria Lourdes Modesto depois, infelizmente, falecer, eu convidei, aliás, nós íamos convidar a Maria Lourdes Modesto para entrar no programa comigo como musa, assim quase como uma referência no meu imaginário do que é que seria fazer uma receita, mas ela já estava com 87 anos na altura e disseram-me, chefe, infelizmente já não está com capacidade para poder fazer esse tipo de participações.
mas desde o início que deixei bem claro que o programa e que a ideia do programa era muito inspirada neste livro e nas receitas da Maria Luz Modesto, e ainda tenho um vídeo comigo no meu telemóvel que é um vídeo que tenho pronto, que é para mim um momento bastante marcante na minha carreira, que é a Maria Luz Modesto na Gala Michelin, onde me foi atribuída a segunda estrela Michelin, e ela está a bater palmas, pronto, no momento em que eu estou a subir ao palco, e a pessoa que estava a fazer o vídeo estava a gravar a Maria Luz Modesto a bater as palmas, e isso para mim foi um momento obviamente muito marcante, e que espero guardá-lo, e que vai ser sempre um momento marcante da minha carreira. E tem aí alguma receita que o tenha marcado no início da carreira, no livro? Eu penso que a receita que mais me marcou e que me vai sempre marcar é o bacalhau à Brás. Ou seja, é talvez o meu prato favorito, é o prato em que eu tenho mais versões, e é o prato que tem mais sucesso em todos os meus restaurantes, seja em Portugal e seja fora de Portugal. Portanto, acho que é sempre aquele prato tão simples, mas com tanta profundidade, não só em termos culturais e em termos da nossa história, como também da própria Maria Luz Modesto, que fazia um bacalhau à Brás maravilhoso. Uhum. Henrique, vamos agora aqui jogar à pergunta e resposta. Vou-lhe fazer aqui um conjunto de perguntas e vai responder-se o Henrique. Um produto português que funciona bem em qualquer parte do mundo. Um produto português que funciona bem em qualquer parte do mundo... É assim, é difícil dizermos só um, mas eu diria que há um produto que em quase todas as partes do mundo onde eu o levo, que toda a gente adora, que é o porco preto. Uhum. E um chefe só português que admiro? Um chefe só português que eu admiro, aí vou ter que falar... dizer só um é muito ingrato. Vou dizer 3. Gosto muito do Rui Paula. Aliás, é o meu melhor amigo, e é meu padrinho de casamento. Obviamente admiro muito o José Avilés pelo seu percurso, e também somos todos amigos, mas é um chefe também que, em termos de referência internacional e pelo trabalho que tem feito. E também, obviamente, falando agora num chefe do futuro, gosto também muito do chefe Rui Silvestre, que também foi meu padrinho de casamento, e que acho que também está a fazer um trabalho incrível, e aliás, ganhou a segunda estrela Michelin este ano. Uhum. Um Tasco onde volta sempre? Um Tasco onde volto sempre é um Tasco mais refinado, mas é um restaurante onde visito com alguma frequência, que é o Magano, ali em Campo Lido. Campo Lido. Em Campo Lido não, em Campo de Ourique. Campo de Ourique. Campo de Ourique. O ingrediente mais usado nos seus restaurantes? O ingrediente mais usado, mais uma vez, não diria só um, mas peixe e marisco, sem dúvida, que são aqueles ingredientes que predominam e pelo qual também nós somos mais conhecidos no restaurante, no Henrique Sá Pessoa. E um mercado internacional que o tenha surpreendido? O mercado internacional que me tenha surpreendido, em termos de restauração, falamos. É assim, eu penso que há 2 cidades que são sempre referências em termos de restauração para mim, que é uma Londres, que tenho bastante contacto, e há outra que eu visito com alguma frequência e que também tem uma gastronomia absolutamente incrível, que é Hong Kong. Aquela cozinha chinesa e também as influências todas que Hong Kong absorve, não só pelo seu histórico também do passado, como uma cidade também muito futurista, sem dúvida que também são uma referência. E também não posso deixar de falar que estive lá recentemente e fiquei absolutamente fascinado em Tóquio. São 3 cidades que me inspiram muito. Mais me inspiram. Por último, uma palavra para definir a cozinha portuguesa contemporânea. A cozinha portuguesa contemporânea, mais uma vez, eu vou sempre bater na mesma tecla, identidade. Ou seja, eu não me vou cansar de dizer essa palavra hoje.
mas também eu penso que, além da identidade, a cozinha contemporânea está a viver um momento, quase uma época dourada. Talvez estamos na nossa melhor fase, e eu penso que a cozinha contemporânea muitas vezes também pode ser mal interpretada porque é considerada elitista, mas nós esquecemos-nos que muitas vezes algumas das tendências, e agora fazendo um paralelismo à moda ou à arte, nós quando vemos uma peça de roupa a ser desenhada por um artista e sabemos que essa peça se calhar é só acessível a uma pequena percentagem de pessoas pelo seu preço, mas essa peça vai ser tendência para depois outras marcas a fazerem a um preço muito mais acessível. E eu acho que muitas vezes na cozinha isso também se passa. E às vezes ao contrário, ou seja, eu aqui digo, uma receita que eu posso ter provado no Solar dos Presuntos, ou no Ramiro, ou no Magano, muitas vezes pode ser inspiração para um prato que eu vou criar depois no restaurante, enriquecer a pessoa com muito mais complexidade, mas que vai trazer esse efeito nostálgico que sentimos quando comemos em casa ou quando comemos num restaurante tradicional ou numa tasca. E eu acho que esta interação entre a cozinha de tasca, a cozinha regional e a alta cozinha, e essa tal cozinha contemporânea, serão sempre diálogos interessantes e que não têm que necessariamente ser rivais, que acho que às vezes há ali umas rivalidades necessárias. Nós temos que pensar é que, como portugueses e como cozinha portuguesa, há alturas em que nos apetece alta cozinha, há alturas em que nos apetece ir à tasca, há alturas em que nos apetece ir visitar um restaurante de cozinha regional, e eu acho que o mais importante é que haja qualidade em todas as frentes e que haja identidade em todas as frentes, e se nós conseguirmos fazer isso, vamos sempre ser um destino gastronómico. O Henrique Sá Pessoa é embaixador do Portugal Sou Eu. Que papel acha que estas vozes públicas, como a sua, podem ter na aproximação entre o programa e as pessoas? Eu acho que nós somos como embaixador, para já, acho que há um orgulho em sermos portugueses, e há uma responsabilidade em também passarmos exatamente aquilo, no meu caso, que é o meu trabalho, tentar representá-lo da melhor forma, mas penso que acima de tudo é darmos a conhecer aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a nossa identidade. Lá volto a falar do mesmo, cada um obviamente na sua área, e mostrarmos acima de tudo que somos orgulhosos de ser portugueses, e acho que isso para mim é sempre a mensagem mais importante como embaixador, é mostrar que tenho orgulho em ser português, que tive um percurso internacional onde aprendi, mas que acima de tudo sei que tenho uma identidade, sei que quero que essa identidade seja cada vez mais vincada, e que tenho orgulho naquilo que faço, e que quero sempre continuar a aprender, a evoluir, e a representar o meu trabalho e, neste caso, o meu país da melhor forma. Já me disse que não gosta de olhar muito a longo prazo, mas olhamos rapidamente para o futuro. As novas tecnologias são um desafio também para si e para o seu ramo de atividade? São um desafio e são, sem dúvida, aliás, eu montei agora uma cozinha recentemente e estava no outro dia a olhar para a minha cozinha e a comparar com a minha cozinha, se calhar há 20 anos atrás, e estamos a falar que a cozinha atual hoje é quase um laboratório, ou seja, nós temos equipamentos que nos permitem fazer 1001 coisas, e exatamente nós às vezes não damos conta da evolução que a cozinha tem, a nossa própria cozinha, de um prato que eu fazia há 10 anos atrás e como eu faço agora, e isso é fascinante. Acho que é importante estarmos sempre abertos às novas tecnologias, mas também acho que é importante que essas novas tecnologias não apaguem aquilo que é a nossa identidade, mais uma vez, as nossas origens, e que acima de tudo não se perca aquilo que é a nossa Portugalidade na cozinha. Acho que isso também é importante. Tem que haver sempre ali um certo equilíbrio entre aquilo que são novas tecnologias, mas também não se perdendo a essência daquilo que é a nossa identidade. Henrique, que mensagem é que gostaria de deixar sobre a importância de acreditar na origem portuguesa? Uma última mensagem.
Eu acho que a mensagem, acima de tudo, é de termos orgulho naquilo que somos e naquilo que estamos a fazer, havendo obviamente, empenho, havendo originalidade, havendo pesquisa, havendo entrega. Eu acho que estamos no bom caminho, como se costuma dizer, mas eu acho que o português atual eu acho que nós temos uma mentalidade empreendedora, mais uma vez somos desenrascados e acho que muitas vezes não acreditamos em nós próprios. Eu acho que a mensagem principal é: acreditem no trabalho. Ou seja, eu voltei para Portugal há 25 anos atrás e desde o primeiro minuto que senti sempre que conseguia construir uma carreira cá, conseguia ter uma boa vida cá, e acho que muitas vezes voltamos àquela palavra que disse no início: temos que acreditar que em Portugal conseguimos também cumprir com os nossos objetivos, e isso também depende muito de nós. E se nós acreditarmos, quer dizer, eu pelo menos falo do meu exemplo em particular. Eu não sou de uma família com muito dinheiro, somos uma família perfeitamente normal, tive uma ótima educação, mas não tive ajudas, portanto, e a única coisa que fiz foi acreditar no meu trabalho e seguir os meus instintos, e acho que isso só por si trouxe-me os resultados que eu, que acho que estão à vista, e que espero que isso sirvam de inspiração para outras pessoas. Henrique Sapessoa, muito obrigado por ter estado connosco, foi um gosto. Daqui a 8 dias regressamos com o 5º e último episódio do Origem Nacional, desta vez com José Eduardo Carvalho, presidente da AEP, para uma conversa sobre Portugal de valor, o valor da indústria, das empresas e da Origem Nacional. Todos os episódios, já sabe, do Origem Nacional vão estar disponíveis nas redes sociais, em vídeo, nas plataformas podcast. Até ao próximo episódio.